E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz e eu trago a história completa de Elementos. E ora, bora para mais um Incan. Uma situação quer dizer, uma simulação de elementos de fogo, água e ar, que eu posso falar, né? E eles não se davam muito bem, então eles não eram bem recebidos. E como a mãe dela já estava, quer dizer, ela estava quase ganhando bebê, eles teve que morar em uma casa abandonada. Mesmo que precisavam de coisas para melhorar, eles moraram lá por alguns dias e deram um bebê e chamaram ela de Faísca e ensinaram ela tudo da tradição da família deles, que a chama azul era coisa importante. E eles construíram uma placa que era o nome da loja deles. E o pai dela disse que um dia aquela loja seria dela. E a água era o pior inimigo deles. E ela, no seu primeiro dia, para ajudar um cliente, ela explodiu e ela ficou muito irritada e fez isso de novo. Então o pai dela já estava muito velho para fazer esse trabalho. E esse garoto de folha estava afim da Faísca. E a mãe dela era uma não sei o que, uma vidente. A Faísca foi entregar encomendas para as pessoas de fogo para ganhar do seu pai, só que o seu pai já estava dormindo. A Faísca no seu primeiro dia foi e abriu a loja. E todo mundo estava esperando. Então Faísca, que já estava bem irritada com isso, ela quase ficou bem estressada. Ela teve que descer para o porão para desestressar. Só que deu um vazamento de água e ela teve que fechar. Mas aí um cara d'água chegou e falou que essa era a família dela. Só que ele era um fiscal e ele tava fiscurando a casa. E ele tinha que entregar isso por um chefe dele, que poderia fechar a loja. E depois que ela falou que o pai dela construiu com as próprias mãos, que poderiam fechar a loja. E ele saiu correndo com um caderno, estava escrito todas as informações.
Então, ela quase conseguindo. Ela procurou ele novamente, correndo atrás dele, mas ele já tinha entregado. Mas ela falou que era tão importante para o pai que ele não teria entregado. Então eles teriam que recuperar. Ele já tinha entregado. Então, a gente já sabe, lascou. E com aquele vazamento começou uma grande goteira dentro, quer dizer, uma goteirona lá embaixo. Então eles contaram quando eles tinham um negócio lá um negócio lá deles. Mas tudo dava errado quando chegou uma tempestade e destruiu tudo. Eles tiveram que ir embora de barco para outro lugar. Então ela viu aquele panfleto que o cara deu. E ela viu aquele cara de água de novo. Ele falou de um jogo que ele iria. E aquela senhora que ele tava falando era a pessoa que ela teria que falar. Enquanto elas estavam discutindo, eles estavam perdendo. Mas com um apoio grande, eles conseguiram marcar. E eles conversaram com a senhora e a Faísca falou que ela precisava de ajuda, que senão iriam fechar a loja do pai dela. Então, conversando mais com isso, eles tentaram chegar em alguma coisa para não tentar a loja, mas teriam que tirar as multas. Então ele contou quando ele chegou lá. Ele disse que estava vendo umas coisas e que ele foi para uma correnteza e foi pelo um cano. E eles criaram um balão de ar quente e voaram pela cidade, elementos. Conversando mais, tiveram mais uma intimidade, só que não poderiam se tocar. A Faísca contou que quando ela era criança, ela queria ir num negócio lá, só que o fogo dela era muito, muito forte. E ela ia queimar a flor, eu acho. Eu acho que era isso. É isso. E ela ficou muito triste por isso, porque ela queria olhar aquela flor. Então, a Faísca falando com o Gota que queria ter visto aquilo. Ela falou, mas eles viram uma rachadura.
Eles acharam coisas para fechar e com muito esforço conseguiram fechar. E o Gota perguntou se ela estava livre amanhã para sair. Só eles dois. Enquanto isso, as goteiras continuavam, mas ela resolvia rapidamente. E o pai dela ficava bem feliz. E no dia, ela foi lá e o Gota chorou porque ela foi. Só que a luz dela estragou o cinema. Só que todos os negócios foi com luz. E eles foram ver a vista. E eles tendo mais intimidade com os dois. E a mãe dela, descobrindo que ela estava saindo com alguém, queria saber quem era. E ele queria dançar com ela, só que eles não poderiam se tocar, então eles teriam que não se tocar para dançar. Então, aquela barreira não tinha dado certo e a goteira continuou. Então, o Gota chegou lá falando que as barreiras não tinham dado certo. Que os escultores tinham todos descongelados. E ele inventou que era um inspetor de comida. E tinha que experimentar uma coisa bem ardida. E ele comeu. E o pai da Faísca ficou muito bravo. E quando eles foram para a praia, a Faísca ficou muito triste com isso. Só que ela ficou feliz também. E ela tinha criado uma flor dentro de um vidro. E ela deu de presente para o Gota. Spoiler. Ela fez uma barreira e deu certo. Então, o pai dela chega e pergunta se ela quer assumir a loja. Só que ela é triste. Mas a mãe dela seguiu ela para onde ela ia. E ela chegando na casa do Gota, conversando com os pais do Gota. Quando o Gota era criança, ele encostou numa esponja e foi engolido. Como a jarra quebrou, a Faísca criou outra jarra com seus poderes. E ela ficou linda por mim. Então eles criaram um jogo que era jogo de não chorar. E agora era o Gota e a Faísca. Então a Faísca, lá no fundo, ela não poderia tocar nele. Então ela soltou uma lágrima.
Então aquela moça de ar ligou e falou que deu tudo certo lá com a barreira. E a Faísca, que é a mãe do Gota, se deram super bem, dando aquela jarra. Então, conversando sobre isso, eles queriam resolver um certo problema. A mãe dela queria entrar, só que ela já estava cansada. E ela viu a sua filha, então, com um cara d'água. E a Faísca brava com isso. Então, muito magoada. Então eles iam fazer um negócio que só que o Gota não poderia acender. Só que ele aprendeu um truque. Poderia fazer ele acender. Então, o pai dela desceu e viu que a Faísca tava lá. E com um negócio ela poderia. E a Faísca ia comandar a loja. Então ia dar tudo certo. Só que a Faísca estava tão magoada. Então ela foi entregar as coisas, alguma coisa para o Gota. Então o Gota foi mostrar ela uma coisa. Que a moça de vento deixaria ela entrar. E o Gota fez uma bolha de... A moça fez uma bolha que ela poderia ver a flor. Só que o ar já estava acabando. Então eles teriam que ir rápido para não apagar ela. Então, tocaram. Não aconteceu nada. Então, eles poderiam se tocar, que não aconteceria nada. Mas a Faísca lembrou que tinha cerimônia da sua loja, então não poderia se divertir disso. Mas aí o Gota falou que nem era isso que ela queria. Então, na hora da cerimônia da loja, eles falando, ela entregou, o pai dela entregou a chama. E o Gota chegou lá, falando um montão de coisa. E o pai dela falou que não iria mais se aposentar. E ela mandou o Gota ir embora. E ele falou que não iria mais se aposentar.
Então não teria mais loja da Faísca. E ela ficou desolada e triste porque ela fez. E aquela barreira tinha quebrado e tava destruindo tudo. E os pais do Gota e ele também estavam no aeroporto. E ele viu tudo aquilo que estava acontecendo. Tentou entrar na casa e conseguiu. E ele tentou. E a Faísca tentou a seus pais. E ela tentou salvar Chama Azul de qualquer maneira. Mas eles conseguiram salvar a Chama Azul. Mas aí o calor ia derrotar o Gota. Porque tava tudo fechado e o Gota ia secar. E era o fim dele. E quando eles entraram lá, ele se foi, o Gota. Então, a gente... Eles se beijaram no final. E aconteceu um montão de coisa. E eles iriam para outro lugar para viver suas aventuras. Fazendo outras coisas. E galera, se vocês gostaram dessa história, e até o próximo weekend. Até lá!